Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre desloratadina e loratadina. Qual é a diferença e qual seria a melhor opção entre as duas opções terapêuticas de anti-histamínico de segunda geração? Então acompanha o vídeo aí que tem muita coisa legal, muito importante para você que precisa dessa informação, beleza? Então vamos lá, direto ao ponto. Eu sou o professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em patologia de doenças tropicais, e nós vamos falar hoje sobre a diferença entre loratadina e desloratadina. Primeiro lembrar o seguinte, tá? Que a desloratadina é, na verdade, uma loratadina com alteração molecular, com algumas modificações estruturais que dão algumas características, tanto farmacológicas, né, farmacodinâmicas, como farmacocinéticas. Então, tem uma modificação e o laboratório lançou a desloratadina. Primeiro ponto aqui, a gente falando sobre farmacocinética. Tempo de ação. A desloratadina, ela começa a fazer efeito normalmente com 1 hora depois do uso dessa medicação. Enquanto que a loratadina pode demorar um tempinho maior, inclusive até 3 horas para começar a fazer a sua ação terapêutica. Então, acaba tendo um pontinho a mais para a desloratadina, porque ela começa a fazer o efeito mais rápido. E eu queria dar um destaque em outro ponto. A desloratadina, em alguns casos, ela pode ser utilizada uma vez ao dia, tendo um tempo de ação maior do que o da loratadina. A loratadina também pode ser usada uma vez por dia, mas em muitas vezes é necessário que você faça o uso de 12 em 12 horas para garantir um efeito durante o dia todo. Então acaba tendo mais um pontinho aqui para a desloratadina por causa do seu tempo de ação e da sua ação mais rápida do que da loratadina. Vamos colocar outro ponto aqui que diferencia os dois fármacos, tá? Sonolência. Na verdade, os dois antihistamínicos aqui, eles são antihistamínicos de segunda geração. Então, normalmente, eles não atravessam a barreira hematocefálica. Eles não atravessam a barreira hematocefálica, que significa que eles não causam sono. Apesar do que a desloratadina ganha mais um ponto aqui, porque é muito mais difícil da desloratadina conseguir chegar no sistema nervoso central do que a loratadina. Então, a desloratadina tem uma característica de ser mais difícil para atravessar a barreira hematocefálica e chegar ao sistema nervoso central. A chance de você ter sono com a desloratadina é muito menor do que com a loratadina. Apesar dos dois serem antihistamínicos de segunda geração, a loratadina em alguns pacientes que têm a barreira talvez um pouquinho mais permeável, ela pode conseguir penetrar e chegar ao sistema nervoso central, causando um pouquinho de sonolência. Inclusive em crianças, principalmente abaixo de 2 anos de idade, eu vou citar isso daqui a pouquinho, mas em crianças abaixo de 2 anos de idade, a loratadina não é recomendada porque ela pode trazer algum efeito adverso maior, entre eles uma sonolência, já que a barreira hematocefálica é um pouquinho mais permeável nessa faixa etária. Então, mais um ponto para a desloratadina, porque ela tem uma característica de não atravessar a barreira hematocefálica. E, claro, as duas não causam sono, mas a desloratadina tem menos chance ainda de causar sono. Potência, outro ponto para a desloratadina. A desloratadina acaba sendo mais potente em doses menores ou doses equivalentes. A desloratadina ganha por causa da atividade, da afinidade dela com os receptores de histamina, fazendo o bloqueio desses receptores, aumentando a sua eficácia em comparação à loratadina. As duas são excelentes, as duas têm uma eficácia muito boa, mas a desloratadina ganha um pouquinho mais, sai um pouquinho mais na frente aí, se a gente comparasse ela direto com a loratadina. Vamos para outro ponto aqui que é interessante a gente citar. Em termos de ingestão, a desloratadina pode ser tomada com ou sem alimento. Então, você pode tomar durante a refeição ou longe da refeição. Enquanto que a loratadina, uma recomendação é fazer o uso longe da alimentação. Não precisa ser em jejum absoluto, mas pode ser, por exemplo, meia horinha antes de comer ou 2 horas depois da alimentação. Isso é interessante porque traz um benefício maior no processo de absorção dessas medicações. Então, a desloratadina ganha mais um pontinho porque ela pode ser tomada em qualquer horário, independente se você está com o estômago cheio ou não. E uma outra característica, vamos para mais um ponto aqui interessante, tá? Em termos de indicações terapêuticas e preço. Primeiro, indicações terapêuticas. As duas têm praticamente as mesmas indicações terapêuticas. Se você olhar na bula, elas são muito semelhantes, quase que iguais. A gente poderia citar aqui rinite, processo de alguns pacientes com asma também, né, que diminui o processo da liberação de histamina, aquele processo da ação da histamina, na verdade, aquele processo da rinite alérgica sazonal, aquele processo de coceira, coriza, espirros, alergias, coceiras na pele. Então, a indicação terapêutica é muito semelhante. Aqui elas são praticamente iguais
Em termos de indicação terapêutica, as duas bulas seguem o mesmo padrão. Em termos de preço, aí entra um ponto para a loratadina. A loratadina é mais interessante em termos de preço. Na maioria das vezes, ela é mais barata do que a desloratadina. A desloratadina é um pouquinho mais cara na maioria das vezes. E eu queria acrescentar mais uma informação. A desloratadina pode ser usada a partir dos 6 meses de idade. Então, dá para usar no bebezinho, tranquilamente, com menor risco de efeitos adversos. Enquanto que a loratadina ela tem que ser utilizada a partir dos 2 anos. A recomendação é não fazer o uso em bebês, em crianças abaixo de 2 anos de idade, só acima de 2 anos. Então, mais um pontinho para a desloratadina para fechar o nosso vídeo aqui. Queria que você acompanhasse a gente, se inscrevesse no canal, deixasse o like que ajuda bastante a gente, compartilhasse esse vídeo com pessoas que precisam dessas informações também. Não esquece de acompanhar que toda semana tem informação legal sobre o uso de medicamento aqui para vocês. Valeu, até mais!